Bom dia, pessoal. Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem e bem-vindos aí à nossa quarta imersão, quase no final dessa semana. E hoje, nessa quarta aula, nós falaremos sobre as novidades de Canadá, tá? Então, como vocês sabem, a 3W no Brasil sempre trabalhou exclusivamente com Estados Unidos, mas em média, aí, 3 meses atrás, nós lançamos duas escolas no Canadá, tanto para o programa de longa duração quanto para o programa de curta duração, aqui o High School Experience. E é sobre essas duas escolas que nós falaremos hoje, tá? Então, a dinâmica do programa no Canadá é a mesma do programa nos Estados Unidos, tá? Então, não vou falar hoje aspectos do programa, como funciona o High School Experience, isso a gente falou lá na primeira aula, na segunda-feira. Exatamente o que foi falado segunda se aplica aqui para o Canadá, tá? Então, exatamente o mesmo programa se aplica para essas duas escolas, tá? E até mesmo o processo de matrícula, né? Fazendo a matrícula, isso será falado na última aula amanhã, mas é o mesmo para Estados Unidos e Canadá, tá? Então, a aula de hoje, o foco da aula de hoje é falar sobre as duas escolas que nós lançamos no país. Então, também vai ser uma aula como a de ontem, né? Uma aula até um pouco mais rápida, um pouco mais curta, uma vez que falaremos aí somente sobre duas escolas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aí falando sobre a primeira escola, que é a Abbotsford Christian School. Ela fica localizada em Abbotsford, em British Columbia, né? Então, na província de British Columbia, em média, 1 hora de Vancouver, tá? Então, nós lançamos aqui duas escolas, uma em cada costa do Canadá, para agradar aí ambos, né, os perfis de alunos que buscam por esse país, né? Vancouver ali, né, uma cidade belíssima, uma região muito bacana. E pensando no inverno canadense, né, que é claro que é um inverno mais rigoroso, mas essa região aqui, né, próxima a Vancouver, tem um inverno um pouquinho mais ameno em relação à costa leste canadense. Então, muitos alunos também procuram essa localidade por esse motivo, tá? A Abbotsford é uma escola um pouco maior. A gente tem uma média aí de 900 estudantes na escola. Então, eu recomendo bastante, novamente, que vocês olhem o nosso canal do YouTube. A gente tem um vídeo da escola lá, e vocês vão reparar no vídeo, a escola é belíssima, tá? É uma escola super moderna, uma escola muito bem equipada, bem clean. Então, é aquele perfil de escola que a gente fala, né? O estudante que procura uma escola bonita, né? Uma escola que brilhe os olhos. Alguns alunos procuram isso. Quando a gente mostra as fotos, eles pedem isso, né? Então, a Abbotsford tem esse perfil, tá? Com uma estrutura toda ali dentro do campus, toda a parte, né, de teatro, a parte ali também atlética da escola, preparação universitária, cafeteria. Então, é um campus bem vasto, tá? Bem estruturado. E essa escola, a Abbotsford Acomodação em Casa de Família, tá? Um ponto bem positivo, né, que em geral é uma preocupação aí de todos, é sobre as casas de família, Canadá e principalmente essa região. As famílias da Abbotsford são recrutadas pela própria escola. Então, como falamos ontem, né, que a gente mencionou a Crosspoint, é mais ou menos o mesmo perfil, tá? Então, são famílias da comunidade da escola em geral, né? São famílias da comunidade da escola, já que essa costuma ser uma preocupação, né, pela localidade, a própria escola é quem faz, tá? Esse match, né, dos alunos e faz o placement. Então, em geral, tende a ser muito mais tranquilo, né, quando a gente tem famílias da própria comunidade da escola. Apenas o que é importante ficar claro, né? Para Canadá, independente da escola aqui que a gente estiver falando, escolas da 3W ou não, né? É um país multicultural, né? Ainda mais do que Estados Unidos. Os Estados Unidos já é. Agora, Canadá, mais ainda, né? Então, como falamos na segunda-feira, são várias estruturas familiares, são famílias que podem ter aí uma descendência, que podem ter etnias diferentes, raças, religiões, então tudo isso precisa ser respeitado e compreendido pelos alunos e pela família ao optar por uma opção aqui em casa de família. Tá? Ela é uma escola também que fica aqui uma informação a mais para vocês. Ela não tem uniforme.
tá? Então, das duas opções aqui do Canadá, a Abbotsford não tem uniforme, às vezes alguns alunos não gostam muito, né, dessa opção de uniforme, tem escolas que têm um uniforme mais completinho, né, até ali um terninho, gravatinho, tem alunos que querem ter essa experiência e tem outros que preferem não ter, então a Abbotsford não tem uniforme, tá? Essa escola tem a duração aí disponível de 4, 8 ou 12 semanas, somente com início em janeiro, tá? Então, essa é a única opção de data de início da Abbotsford. E, além disso, tá? Um ponto bem positivo da escola são algumas das matérias eletivas que ela tem. Então, ela é uma escola que, em geral, a gente vê matérias eletivas muito similares nas escolas, né? Anatomia, business, robótica, STEM. Então, a gente vê aí escolas com eletivas muito parecidas. Já aqui na Abbotsford, essa escola tem algumas eletivas diferentes, como culinária, né? Então, às vezes, a gente tem alunos que querem matérias um pouco mais divertidas, digamos assim. Então, eles têm culinária, eles têm costura, mecânica de automóveis, carpintaria, edição de vídeos. Então, além, né, dessas matérias clássicas eletivas, digamos assim, que eles também têm o marketing, a robótica, né, a computação, tecnologia, eles também têm matérias aí um pouco diferentes que podem atrair alguns estudantes que, de repente, queiram fazer aí algumas matérias diferenciadas no Experience também, tá? Então, pessoal, essa é a Abbotsford. Como eu já mencionei, olhem o nosso YouTube que vale muito a pena. Os nossos vídeos lá são muito completos, tá? E a segunda escola que nós lançamos no Canadá, essa sim está na costa leste canadense, então do outro lado aí do Canadá, é a Academy Sainte Cécile, que está localizada na cidade de Windsor, província de Ontário, tá? Essa é uma cidade mediana, tá? Então, no caso aqui, ambas, né, as opções no Canadá não ficam em cidades muito pequenas, são cidades medianas, próximas aí a grandes centros. No caso, Windsor fica 30 minutos de Detroit, que já fica ali no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Então, ela tá quase na divisa Canadá e Estados Unidos, tá? É só cruzar uma ponte que eles chegam a Detroit. É muito pertinho, tá? E 3 horas e meia de Toronto. Tá? A escola aqui, já respondendo uma pergunta frequente, qual que é o transfer, de Detroit ou de Toronto? Em geral, o aluno que chega com o ETA, né, com a autorização eletrônica, ele tem que chegar via Toronto, né? Então, a primeira entrada nos Estados Unidos com o ETA precisa ser via aérea, a escola vai buscar o estudante em qualquer uma das localidades, tá? Então, o transfer da Sainte Cécile pode ser via Detroit ou pode ser via Toronto. Em geral, a gente vai passar Toronto para vocês, porque 99% dos alunos viajam com ETA, né? Mas se for algum outro caso e queira chegar por Detroit, também é uma opção, tá? Essa escola é boarding school. Então é legal que a gente tem aí as duas opções, tá? No Canadá, tanto casa de família quanto boarding. É uma boarding school com acomodação todinha dentro do campus, tá? Aqui vocês estão vendo uma foto da escola, temos vídeos dela também no nosso YouTube. Ela tem uma estrutura muito bacana, é boarding clássica, tá? Boarding, campus mesmo, tá? Com toda a estrutura aqui dentro, toda a parte atlética, a parte de teatro da escola também é muito forte, e eles têm o Residence Hall, né? Ali toda a área de dormitórios aqui dentro também é um prédio específico onde todos os alunos vivem. Então, nesse prédio, nesse Residence Hall, ficam os quartos dos alunos, as áreas em comum. Eles têm ali, né, uma sala de estar com TV, com videogame, tem sinuca, então eles têm ali uma área de lazer para os alunos, tá? Essa escola tem aí alguns diferenciais. Então, eu já comentei e falei rapidamente aí do programa de artes da escola, é muito forte, especialmente o programa de dança, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, programa de dança. Então, eles têm algumas modalidades de dança para os estudantes que queiram focar. Vale muito a pena, tá? E é uma escola que, além dos esportes aí de inverno, que é, no caso, vôlei feminino, basquete masculino e natação, que são os esportes da escola, essa escola também oferece as academies, né? Lembrando das academies, nós falamos aí nas últimas aulas, a São Rafael tem academies, né? Então, a San Cecília também tem. Academies são parcerias aí que a escola tem, onde o estudante pode praticar uma dessas modalidades de maneira mais intensiva com um custo adicional. Então, sempre há um custo adicional por ser opcional. Então, essa escola tem
Academy de futebol, do soccer, né? O nosso futebol, de basquete, muito legal também o basquete aí tem sido muito procurado cada vez mais pelos nossos alunos, e de hockey, que não é um esporte popular no Brasil, mas se vocês tiverem algum aluno interessado, temos também, tá? Então, apenas relembrando e reforçando, as academies são intensivas, tá? O estudante vai praticar aí de 4 a 5 vezes por semana, 1h30, 1 hora por dia, então é bastante intensivo para o aluno que queira se dedicar, de fato, a uma dessas modalidades, tá? E o que é bacana, né? Vocês estão vendo aqui as durações disponíveis, 4, 8, 12 semanas, início em dezembro ou janeiro. Como que funciona o início em dezembro, tá? Então, essa é a nossa escola do Canadá que aceita essa data de início. Porém, é a única opção de data de início da San Cecília, aliás, a única opção de duração para início em dezembro na San Cecília são 4 semanas de programa, tá? Então, dezembro, 4 semanas, vai funcionar numa dinâmica diferente. 3 semanas de aula e 1 semana de passeios. Como que vai ser isso, tá? A escola tem aulas aí até mais ou menos o dia 20 de dezembro. Os alunos vão embora por volta do dia 27 de dezembro. Então, essa última semana não tem aulas, tá? O campus fecha, assim como a acomodação, mas a San Cecília vai manter ali os nossos estudantes dentro do campus por mais 1 semana, e durante essa semana são só passeios, só atividades, só excursões. No flyer específico da escola, vocês têm ali alguns exemplos de atividades que a escola vai fazer. Então, ao contrário dos outros programas, né, que geralmente são 4 semanas aí de aula com passeios no meio, aqui na San Cecília, em dezembro, vai ser diferente essa dinâmica, tá? Então, 3 semanas de aula e 1 de passeios. Porém, né, somente 4 semanas em dezembro. O aluno que quiser fazer 8 ou 12 semanas, ele precisa embarcar em janeiro, por conta do break de final de ano. Então, como eu falei, o campus fica fechado durante esse período. A escola vai manter aberto aí para os nossos alunos até o dia 27, mas depois vai fechar. Então, os estudantes que queiram uma duração mais longa precisam embarcar em janeiro, né? Então, para dezembro, 4 semanas, para janeiro, 4, 8 ou 12. Os alunos que fazem 4 semanas em janeiro fazem 4 semanas de aula com passeios ali aos finais de semana. Então, a dinâmica de 4 semanas em janeiro é a regular, digamos assim, tá? Só a de dezembro que vai ser aí 3 mais 1, tá certo? Então, essa daqui é a dinâmica da San Cecília. É uma escola aí que a gente tem tido bastante procura já, então eu recomendo muito que, se vocês tiverem alunos interessados, antecipem as matrículas, até por conta desse benefício, né, do aluno poder embarcar em dezembro, de ter só essa semana de passeios. É algo que a gente já também tinha procura de alguns estudantes, né, para focarem aí numa semana só de passeios. Então, na San Cecília, a gente também tem isso e vale a pena procurar antecipar as matrículas de vocês, tá? Pessoal, amanhã, então, é a nossa última aulinha fazendo a matrícula. Então, amanhã a gente vai falar sobre o passo a passo de matrícula, os prazos do programa, documentação. Então, tudo que envolve aí, a partir do momento que o aluno decidiu, quero me matricular, a gente vai fazer um passo a passo juntos de matrícula, tá? Então, não percam a aula de amanhã, porque, em geral, depois que o aluno quer matricular, é quando os consultores não sabem mais o que fazer, né? Muito comum isso acontecer. Não sei exatamente, né, como que faz a matrícula. E é muito importante que vocês saibam antes, né, do aluno matricular, até para vocês poderem instruir esse estudante durante o processo, né, da venda, para que ele saiba exatamente quais são os documentos que ele vai ter que preencher. Ele tem que entender que ele vai ter que apresentar alguns documentos. Então, é desgastante para vocês avisar só depois que o aluno já fechou a venda, né? Então, é interessante que vocês já saibam de tudo antes. Amanhã vamos falar em detalhes sobre tudo isso, lembrando que a matrícula vale para Estados Unidos e Canadá. Não tem matrícula diferente. É exatamente o mesmo processo para ambos os países. Certo? Pessoal, por hoje é isso. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Nos vemos amanhã para nossa última aula.